Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da nossa Caravela Cósmica, um podcast que te leva a conhecer histórias de pessoas que estudam o universo. Eu sou o João Dias E eu sou o Rafael Silva. e hoje temos connosco o Hugo Messias, que é astrónomo no Departamento de Operações Científicas do ALMA, um radiotelescópio que opera no Chile. Sem mais demoras, vamos então embarcar e conhecer a história do Hugo. Olá Hugo, tudo bem? Olá aos Bem-vindo. dois, muito obrigado pelo convite. É um prazer para nós ter um convidado especial, tão especial como tu neste episódio. E para quebrarmos já o gelo, deixa-me perguntar-te onde é que faz mais frio? Se é aqui no Observatório Astronómico de Lisboa ou se é lá no deserto no Chile? Depende, porque lá o aquecimento às vezes também funciona. Mas o problemas com o ar-condicionado é em todo lado, é impressionante. Não, por onde vais fazer um pós-doc e de certeza que nesse sítio vai ter problemas com o ar-condicionado. Portanto, mas aos 5.000 metros faz frio e o real feel por causa do vento é ainda pior. Portanto, mas eu não vou regularmente aos 5.000, fico quando vou lá é aos 3.000. Também faz frio, mas... Começando então, vamos te perguntar como te aproximaste desta área da astrofísica e gostávamos de saber e que nos contasses um pouco do teu percurso, desde um aluno de uma escola portuguesa até, lá está, trabalhar num observatório no Chile. Bem, isso é sempre uma pergunta que é para mim um bocado difícil de responder, e a razão pela qual é que eu só me orientei bem para estas áreas um bocado por descartar as outras. Quando a pessoa em Portugal chega ali ao nono para o 10º, tem que decidir já a área como que vai seguir, e isso acho que é um bocado, às vezes utilizo a palavra cruel, que às vezes faz sentido, outras vezes não, mas acho que é estar a obrigar uma criança, é mesmo uma criança, a decidir o seu futuro que vai fazer daqui supostamente a 40 anos, e por isso é que também temos tanta gente que às tantas decide mudar de área ou já na faculdade ou outras áreas, ou noutras alturas. Mas basicamente é isso, eu fui para o agrupamento 1, que era o de Ciências, não sei como é que é agora, se ainda continua assim, mas já nessa altura eu estava dividido entre... Eu tinha as aulas maioritariamente com o agrupamento 1 de Ciências, mas depois tinha algumas com o agrupamento 2 de Artes. Gostava muito de geometria, gostava de desenhar, mas não era o melhor desenhador, admito. Mas gostava. E depois, assim, já quando foi para candidatar-me para a universidade, aí já pus Astronomia Astrofísica, ou quando ainda havia o curso de Astronomia Astrofísica, pré-Bolonha, 4 anos. Aí já pus em primeiro lugar a Astronomia Astrofísica da FCUL. Mas não sei se é bem esta resposta que vocês estavam à espera, mas é basicamente isso, ou seja, fui ali quase como que apalpando o que é que eu queria. Eu quando cheguei à FCUL sentia-me um bocado que estava a mais, porque sentia que o pessoal que estava no meu curso também, e depois de Engenharia Física, porque os primeiros anos era conjunto com Engenharia Física, Física Teórica, e o pessoal que depois queria seguir Astronomia Astrofísica e Geofísica até, acho eu. E sentia que o pessoal já sabia muito mais do que eu na altura, já tinha lido aquele livro e não sei o que mais, e assim, não sei o que eles estão a falar. Mas depois segui e percebi que aquilo era o sítio onde eu queria, mas eu não sei eu se calhar estou-me a estender demasiado, mas resumindo é isso. E a partir daí, entretanto, acabaste por te envolver mais com a componente do Instituto de Astrofísica, cá em Lisboa também. Gostávamos de perguntar como é que a estadia aqui moldou o teu percurso, e se tens algum mentor de quem te lembres particularmente e que tenha sido importante no teu percurso. Sim, eu normalmente menciono sempre o José Afonso, porque basicamente foi o que me acompanhou mais desde aquela parte de exploração, da parte para eu perceber o que era investigação, até à parte do doutoramento. E depois, claro, que me acompanhou-me no sentido como colaborador, como colega, a partir depois do doutoramento.
Depois, acho que em termos de inspiração, e tenho que mencionar, claro, o João Yun e o Rui Agostinho. Acho que o João Yun sempre foi muito, muito inspirador, incentivou muito. E depois acho que a minha experiência com o Rui Agostinho foi muito a parte de mãos na massa. Lembro-me uma noite que às tantas fiquei com o Rui a observar com os telescópios que tínhamos cá, a ver os dados mesmo no computador, e estávamos a testar as coisas, e ficámos aí umas horas ali na parte lateral a este do observatório, ali, noite fria, mas estávamos ali, pá, e gostei imenso, mas acho que é isso que caracteriza muito o Rui. Mas a tua pergunta inicial era como é que eu depois, nesse momento, me meti mais nesta área. E isto ainda ontem estava numa treino de judo e estava lá um colega meu também a perguntar, que ele está a começar agora a licenciatura, e perguntou-me o que é que tu sugeres mais que eu faça, e eu acho que foi algo que eu fiz e se calhar até devia ter feito mais. São 2 pontos. Se tu estás ainda indeciso, e é completamente normal de chegares à faculdade e ainda teres indecisões, mas aproveita acho que há que aproveitar esses momentos em que estamos ainda a explorar, temos cadeiras ainda que são algo distintas, para perceberes o que é que tu gostas mais. E como é que é isto, perceber como é que eu gosto mais? O que eu fiz foi, já no meu 3º ano, aproximei-me do João Yun e perguntei, olha, há algum projeto que nós, como estudantes, possamos fazer? E foi logo a partir daí que às tantas comecei a falar com o Zé Afonso, e até na altura com o Nuno Santos. Acabei por seguir com o Zé Afonso, mas isso logo aí deu-me uma boa perspectiva do que era a investigação. Mas eu depois, às tantas, quando terminei a licenciatura, como na altura não ia abrir mestrado cá, eu decidi, disseram-me que havia a possibilidade de saltar logo para o doutoramento. E isso foi possível, acabou por acontecer, mas depois deu-me ali um ano em que eu não sabia se ia conseguir ou tudo mais. E vendo agora para trás, não me teria custado nada em ter-me candidatado a um mestrado lá fora. Isso é outra coisa, em astronomia e qualquer coisa que seja ligada à ciência e investigação, acho que é muito bom ir lá para fora. Não digo, uma das experiências é sempre, pronto, o Erasmus, mas o Erasmus é quando estás a fazer licenciatura. Mas agora, quando tu saltas para o mestrado e doutoramento, acho que faz muito bem ir lá para fora. E o mestrado, aí eu acho que para mim, o meu nível, vendo agora para trás, ter-me permitido ter-me adaptado depois melhor ao doutoramento. E aí senti-me que estava um bocado atrás do prejuízo. Portanto, resumindo, tentem o mais cedo possível ter contato com a investigação e depois não tenham pressa. Está bem? Tomem o vosso tempo para perceber o que é que vocês gostam. E pronto, vou-me calar aqui, mas é isso. E seguindo no que tu estavas a dizer, quais é que, na tua opinião, são as diferenças entre fazer o mestrado ou o doutoramento cá em Portugal ou fora? Eu diria que ambos são possíveis e com ambos vais aprender. Tá bem? Acho que, por exemplo, no vosso caso, acho que vocês estão embebidos num grupo muito bom e não vejo que indo lá para fora vocês iam ter uma experiência completamente diferente. Ia ser diferente, claro. A coisa de ir lá para fora também é, depois às tantas, abrir-vos mais a mente, talvez na parte extracurricular, que é a parte mais cultural. Conhecem muitas mais culturas, começam a perceber melhor o que é ser português, o que é ser europeu, o que é ser da terra. E acho que isso é engrandecedor, mas em termos curricular, eu creio que entre ir lá para fora, a vantagem é aumentas as tuas redes de contacto.
Essa é a grande vantagem. Ok, muito obrigado, Hugo. E já agora tu há pouco estavas a falar no judo e já agora aproveito para perguntar que paralelos é que existem, se existirem, não sei, portanto, entre o teu percurso no judo e o teu percurso na astronomia. Saber ouvir não. Acho que resumindo é isso, porque quando estás a lutar, especialmente em competição, pá, a pessoa com que estás a lutar não está sempre a dizer não. Tipo, tu queres projetar, opá, vou-te projetar aquilo. Diz não, claro. Pronto, eu acho que em astronomia passa-se muito isso. É que tu queres, opá, eu quero este tempo de observação. E o pessoal diz não, ou porque não está interessado, ou porque simplesmente não explicaste bem a ciência, ou não explicaste bem os possíveis resultados. Então a quantidade de vezes que tu vais ouvir não e a quantidade de vezes que tu vais achar que é injusto é enorme. Eu acho que ter este calo antes de te meteres na investigação é bem importante, porque em termos de mentalidade vai-te preparar. Qualquer tipo, eu diria, eu gosto muito do judo, pronto, mas acho que ali qualquer desporto de competição, que ali não é preciso que estejas sempre em competição, alta competição, mas que tenhas alguma coisa de competição, vai-te calejar um bocado para ouvires o não e para saberes ouvir não e para depois com isso cresceres. Acho que é um bocado isso. Se calhar agora vamos passar um pouco para o que tu fazes no Departamento de Operações Científicas, no ALMA, e falar um pouco sobre, portanto, como é que é o teu dia-a-dia lá e, pronto, os teus tempos livres já sabemos que tem um pouco de judo, mas no teu dia-a-dia como investigador, o que é que tu fazes? A minha posição lá tem 30% de ciência, de investigação, e os outros 70% é basicamente a parte que nós chamamos técnica, technical duties. A parte de investigação, estou mais focado na parte de evolução de galáxias. Pronto. A outra estou agora num grupo que se chama a otimização de processos, do sistema, do processos, que basicamente é tentar fazer as observações o mais eficiente possível e, se possível, com o mínimo de interação humana. Assim, basicamente é isso que nós tentamos. Não sei se queres que eu me estenda mais, mas resumindo é isso. Não, é um excelente ponto. Aliás, nós queríamos mesmo perguntar-te. Ou seja, o ALMA é um radiotelescópio gigantesco, tem dezenas de antenas espalhadas no deserto. Podias-nos esclarecer um pouco sobre como é que funciona, para que tantas antenas, para que uma localização tão remota e quais as vantagens deste tipo de observações que o ALMA proporciona? Bem, primeiro, talvez o melhor era pegar no nome ALMA e desconstruí-lo, digamos. Portanto, Atacama Large Millimeter Array, ALMA. Atacama é um deserto no norte do Chile, mas também se estende ali depois para a Argentina e Bolívia. E é um deserto onde há zonas, não é no deserto todo, mas há zonas que não chove há anos. Mas, por exemplo, na zona do ALMA chove todos o verão. Todo o verão há ali um momento que nós chamamos de inverno altiplânico, que é toda a umidade que vem da Amazónia, do norte, vem da Amazónia e descarrega ali. Pronto. Mas a maior parte do tempo é para terem uma noção, se vocês compactassem, se vocês condensassem a água que está em cima das vossas cabeças quando estão aos 5.000 metros, dava-vos uma altura de 1 milímetro de água. Portanto, é muito pouco. Há muito pouco vapor de água. Porquê é que eu estou a dizer isso? Porque, basicamente, no comprimento de onda que observa o ALMA, 1 milímetro, a água é o maior absortor desse tipo de radiação. Portanto, e depois estamos numa parte do espectro que nós consideramos térmico. Qualquer coisa que nós emitimos no infravermelho. Também não somos grandes bombas de infravermelho, mas somos. Portanto, quanto mais frio o ambiente, quanto menos água na atmosfera, melhor. E porquê é que queremos observar no milímetro? Porque basicamente é uma zona muito rica em emissão molecular de transições rotacionais das moléculas. Tá bem? E outra é esta que eu estava a falar, emissão térmica
de corpos. E basicamente aqui nós procuramos, tanto nas galáxias como em discos protoplanetários ou outros casos científicos, mas basicamente normalmente uma pessoa pensa sempre nestes dois, é a emissão de poeira. Porque vou aqui já desviar um bocado mais para a área que eu conheço melhor. A ligação entre estes dois é, tu tens o gás molecular, que é muito associado à formação de estrelas, não é porque o gás molecular é o único que dá estrelas, é por causa das condições em que ambos acontecem, mas depois o outro é, a poeira é um catalisador de formação de gás molecular. Portanto, apesar da poeira ser um processo da morte das estrelas, quando existe, depois permite uma criação de gás molecular mais eficiente e com isso depois formação de estrelas. Portanto, saber estas duas componentes nas galáxias é muito importante. E depois a parte da astroquímica. A astroquímica é muito importante no ALMA. Às vezes eu lembro-me, e às vezes ainda acontece, tu olhas para um espectro obtido pelo ALMA, às vezes mesmo num centro de galáxias, na região central de galáxias perto, e tu olhas para o espectro e só vês linhas de emissão, e algumas ainda não se sabe que molécula é que está a emitir, que transição de que molécula é que está ali. Portanto, aparece sempre com o U, que é unidentified. Ok? Então, estares a ver, há 10 anos que o ALMA está operacional, mas ainda assim ainda estamos a tentar explicar muitas das observações que se têm feito nos últimos anos. Portanto, essa é a parte do Atacama, é a parte do Millimeter. E porque é que é um Large Array? Porque basicamente no início havia dois projetos. Pelo que me contaram, era basicamente a parte do Oeste Asiático e da parte portanto, parte Oeste Asiática e da parte norte-americana. Depois, às tantas, o Oeste Asiático como que desistiu, provavelmente por falta de fundos, e depois a parte europeia entrou, e no final, a falarem entre todos, estes 3 grupos juntaram-se. Portanto, estes são os executivos, os 3 executivos iniciais. Depois decidiram levar este projeto para o Chile, que passou a ser o 4º parceiro. E, por se terem unido tantos projetos, criaram este mega projeto. Portanto, se vocês depois virem exatamente as especificações desta rede de telescópios, há 4 tipos de antenas lá. Portanto, há 66, mas 50 são de 2 tipos. Que são de fabrico europeu e fabrico norte-americano. Ou estadunidense, desculpem. Depois, tens a parte japonesa, que são... e estas 50 que eu estava a falar são de 12 metros de diâmetro. Depois há mais 12 de diâmetro de 7 metros, que são japonesas. E depois outras 4 de 12 metros outra vez, mas japonesas. E porquê é que eu preciso destas 4 componentes? Para conseguir ver as várias componentes tensas destes corpos. Portanto, isto é interferometria, que se vocês quiserem eu posso tentar explicar através agora só assim de voz. Então deixem-me só, antes de começar por aí, então a interferometria basicamente é como a substituição, é como um fabrico de um prato virtual, de um telescópio enorme, mas pondo antenas como se fosse depois a substituir este prato virtual. Mas o que se faz no ALMA é através de configurações. O que é uma configuração? São posições organizadas destas 66 antenas. As de 12 metros, as 12 de 7 metros estão sempre na mesma posição. As de 4 de 12 metros japonesas normalmente estão à volta destas de 7 metros e também, idealmente, estão sempre na mesma posição. E depois as outras 50 é que se mexem mais pelo planalto de Chajinantor, no norte do Chile. Até uma distância de 16 km entre elas. Pronto. Mas quanto mais longe estão entre si, mais elas vão ver o detalhe e perdem
mesmo perdem, deixam de ver ou de ser sensíveis à emissão de larga escala. Portanto, era como nós agora, para as pessoas que nos estão a ouvir, nós estamos a falar com uma mesa no meio, com livros em cima. É quase como que as antenas de 7 metros e as 4 de 12 metros à volta tivessem a ver a mesa toda, porque uma mesa é homogénea e estão a ver a mesa. As de 12 metros começam a ver o detalhe. Quais são os livros que estão em cima, qual é o desenho em cada livro. Vamos ver? Pronto. É um bocado essa. Vão ao detalhe. Mas pronto. Agora, a segunda pergunta que vocês queriam, que é como é que funciona a interferometria. Pronto. Isto é um jogo que eu faço muito, mas começo sempre pela introdução, que é, o jogo que eu vou fazer com vocês é usando as propriedades ondulatórias do som. Não é? Mas o ALMA utiliza as propriedades ondulatórias da luz. Portanto, eu vou utilizar uma analogia. Portanto, eu vou dizer, vocês estão a ouvir, ou vou estar sempre a fazer muita coisa de som, mas, na verdade, vocês depois façam o salto para a parte, claro, da luz. Mas pronto. Eu normalmente peço para fecharem os olhos, mas neste momento estão com os olhos fechados porque só me estão a ouvir. Mas eu vou fazer alguns sons, está bem? E vocês têm que me dizer o que é um, o que é outro, está bem? Portanto, normalmente faço um som que é, está bem? Este provavelmente vocês conhecem e conseguem prever, depois conhecem este, vocês já estão a perceber que é diferente, e depois tem outros, como este ou este. Portanto, vocês nunca, se calhar, não sabem quem é que é a minha cara. Vocês só pela minha voz já estão a tentar imaginar como é que é a minha cara, como é que eu estou sentado e tudo mais, porque eu já vos descrevi uma mesa, já descrevi os livros, e agora fiz uns sons. Um deles era este, que era eu bater com as duas mãos na mesa, e com isto eu já vos estou a dizer qual é que é um bocado... é quase como ler um livro. Eu estou-vos a descrever e vocês estão a imaginar, estão a criar uma imagem na vossa cabeça. E pronto, os outros sons eu vou-vos descrever, mas dou-vos 1 ou 2 segundos para vocês pensarem o que é que fiz. Pronto. O primeiro foi basicamente só os meus dedos a bater na palma da minha mão. Pronto. O segundo foi dedos com dedos. E o terceiro foi eu a bater basicamente no meu pulso, com uma mão a bater no pulso da outra. Está bem? Vocês, se calhar, falharam em 2 destes sons, num destes sons, mas o que é que foi? Foi a comparação do que é que da vossa experiência passada tentaram encaixar nisto. As vossas orelhas o que fizeram foi, primeiro, identificaram de onde é que vinha o som desde o início deste podcast. E já perceberam que há 3 vozes, por causa do timbre de cada voz. Está bem? Não foi necessário estarmos a apresentar. Vocês, se aparecessem a meio, já percebiam que havia 3 vozes. Portanto, isso é basicamente a espectroscopia que o ALMA faz, vocês também estão a fazer. Basicamente é identificar certas frequências, está bem? E depois talvez, se vocês estivessem aqui, também era a direção em que cada voz está a vir. E depois é isto, é identificar que certos sons vêm de certa maneira, são de certa frequência, neste caso nós dizemos timbre, mas vocês, com 2 orelhas, já estão a fazer e um tímpano em cada, basicamente, já estão a fazer o que seria o equivalente à interferometria. O que o vosso cérebro depois está a fazer é o que nós chamamos o correlador do ALMA faz. O correlador do ALMA é um supercomputador que também está aos 5.000 metros, que basicamente faz esta interferência entre cada sinal que entra entre cada par de antenas, neste caso entre cada par de orelhas, e faz essa correlação no momento para depois nós no computador criarmos uma imagem. E essa criação da imagem também foi o vosso cérebro que fez. Pronto. Então, esta analogia serve um bocado para isso, explicar um bocado a interferometria, mas claro, depois é mais complexa, porque em vez de 2 orelhas, tens 66 orelhas e cada orelha não tem um tímpano, tem até 10 tímpanos. Basicamente é isso. Uma analogia particularmente interessante para um podcast, diria eu. Por falar nos sons, eu e o Rafael também participamos no exercício, pelo menos para alguns,
e acho que preciso de mais algumas orelhas para conseguir distinguir os sons. Completamente. Eu queria continuar, depois desta explicação fantástica sobre a interferometria, queria falar um pouco contigo sobre as galáxias jovens, que tu também estudas, e perguntar-te quais é que são as diferenças, por exemplo, em termos de composição ou de estrutura entre estas galáxias jovens e as galáxias mais recentes, digamos assim, que vemos no universo. As mais recentes, queres dizer as que nós vemos no universo local, então? Sim, Sim, pronto. Tu, levando a explicação um bocado ao extremo, nós sabemos que começou a composição do universo começou com hidrogênio, hélio e um bocadinho de lítio. Desculpa. E a partir daí depois foi este reprocessamento desta composição que depois levou-te até ao ferro e depois para lá do ferro. Pronto. O que nós vemos nas galáxias mais jovens, portanto aquelas que nós vemos mais longe, normalmente vemos uma metalicidade que é mais baixa do que nós vemos no Sol e também no Sistema Solar. Pronto. Mas a referência é a metalicidade solar. E normalmente quanto mais jovem é o universo, maior a probabilidade de tu encontrar coisas que são subsolares. Mas por incrível que pareça, mesmo no universo jovem, tu vês coisas que às vezes têm a mesma metalicidade solar, ou às vezes mais. Pronto. E tu aí vês o fácil que é este reprocessamento, porque as estrelas mais quentes, as maiores, fazem este reprocessamento muito mais rápido. São maiores, duram para aí alguns milhões de anos, algumas dezenas de milhões de anos, e fazem logo esse reprocesso todo para lá do carbono. Pronto. Portanto, na verdade, crias esta composição química mais pesada. Portanto, os astrónomos até dizem que tudo que não é hidrogênio e hélio é metal, basicamente. E a partir daí tu percebes, ok, até que agora que nós observamos, até que parece entendível como é que nós chegamos a essas metalicidades no universo tão jovem. E agora a pergunta é como é que nós chegamos a esse ponto. As galáxias que nós agora vemos nesse universo jovem são galáxias que, na verdade, são mais pequenas que a Via Láctea, mas que já têm uma formação estelar, uma taxa de formação estelar bem alta. Porque, basicamente, é quando ainda há tanto gás para ser processado. Portanto, na verdade, tu depois no universo tens um crescendo da taxa média de formação estelar em galáxias até nos primeiros 3, 4 mil milhões de anos, e depois a partir daí é sempre a decrescer. É sempre a decrescer. E isso é uma das coisas que nós tentamos explicar. Já se percebe que é associado à disponibilidade de gás molecular também em galáxias, mas depois como é que também, de onde é que ele veio, como é que foi o processamento entre hidrogênio e depois para hidrogênio molecular, isso é tudo coisas que ainda estamos a estudar. São as questões ainda que estão em aberto e que estamos a trabalhar, pronto. Mas a parte aí é o que nos impressionou é quão fácil foi para um universo tão jovem, tão rapidamente formar esta química tão rica e depois ver, por exemplo, tanta poeira nestas galáxias, algumas destas galáxias que falámos tipo, nos primeiros 1.000 milhões de anos, já conseguimos ver galáxias que são, de certa maneira, mais massivas do que estávamos à espera, mais massivas às vezes que as nuvens de Magalhães, e essa basicamente tenta imaginar as primeiras galáxias que nós conseguimos observar, talvez com o ALMA, mas principalmente também com o Hubble e agora muito mais com o James Webb, são galáxias do tamanho normalmente da grande nuvem de Magalhães, a pequena nuvem de Magalhães. Na altura elas basicamente devem se encontrar, talvez, isto estou já a falar, mas
São talvez aquelas que começam-se a formar, são as primeiras que depois se podem tornar em grandes galáxias que vemos hoje em dia. E hoje em dia, depois aquilo que eu estava a dizer nos últimos 10 mil milhões de anos, a taxa de formação estelar tem vindo a crescer, mas também a passar, de certa maneira, para galáxias mais leves, de certa maneira. Portanto, hoje em dia, as galáxias mais massivas, normalmente, são as que estão a formar menos formação estelar pelo tamanho. E em termos de se normalizas a coisa, é assim, é quase como se estivessem mortas já. Eu fiquei curioso, e como é que o ALMA, portanto, como é que mede, por exemplo, esses parâmetros todos que tu falaste das galáxias mais jovens? Portanto, é no submilímetro e mede o quê? Mede a composição dessas galáxias ao longo do tempo? Normalmente, quando uma pessoa fala da metalicidade, tu normalmente baseias-te em indicadores que estão no rest frame, agora não sei como dizer isso. O referencial de repouso. Sim, pronto. Portanto, corrigindo para o redshift, estamos a falar do óptico, estamos a falar talvez em alguns, não sei se há algum indicador também aí para o infravermelho, mas basicamente é ali no óptico. Mas depois com o redshift vai tudo para os lados do James Webb e também do Spitzer e tudo mais. Mas depois o ALMA, o que te dá é a parte, também te dá, eu há bocado estava a falar em moléculas, mas a alto redshift também te dá a parte do gás ionizado. Portanto, a coisa impressionante do ALMA é que, por vezes, o ALMA dá-te várias componentes da galáxia. Ou seja, o gás ionizado normalmente vai estar na parte mais fora destas nuvens moleculares onde possivelmente depois se criam as estrelas. Portanto, é a parte mais fora. Mas depois, se tu começas a ver as moléculas só existem se tiverem algo a protegê-las da radiação ultravioleta que as dissocia. Portanto, elas têm que estar mais, como que nós dizemos, mais protegidas desta radiação ultravioleta intensa, portanto, estão mais dentro destas nuvens moleculares. Portanto, se tu às tantas depois consegues ver também a dinâmica da galáxia através destas transições, seja através do gás molecular ou através do gás ionizado, aqui estamos a falar de carbono, uma transição proibida do carbono ionizado uma vez, ou depois também temos o O3, mas também novamente uma transição proibida, mas é o oxigênio duplamente ionizado. Portanto, estamos a falar destas coisas que depois tu consegues ver a galáxia a mexer-se. Porquê? E é o efeito Doppler. Há partes da galáxia que se calhar estão a mexer-se de uma certa maneira e depois outra. Portanto, tu aí também podes explorar a turbulência versus o que é que está a controlar a dinâmica da galáxia. É mesmo uma rotação ou é a dispersão? E tu, na verdade, consegues ver isso com o ALMA. Numa só observação, às vezes. E isso é impressionante. E acho que aí é a vantagem do ALMA. O ALMA, estendendo-me talvez ir mais para além da tua pergunta, o ALMA quando consegue ver numa só vez diferentes frequências, tu às vezes consegues ver diferentes transições. Gás ionizado, gás molecular, e depois vês a parte da poeira. E a poeira, novamente, tentem pensar a poeira como um catalisador de gás molecular que depois está associado à formação estelar. Portanto, mas para além disso, o ALMA consegue observar desde o Sol até a galáxia mais longínqua que podes imaginar. Portanto, e que eu saiba, não há outro observatório no mundo que tu possas fazer isto. Não, se tu apontas para o Sol, queimas tudo. Mas se tu apontas para a galáxia mais longínqua, não vês nada. Percebe? Portanto, aqui é a parte incrível também do ALMA. É de facto incrível.
tudo o que já aprendemos sobre o ALMA até neste momento. Digamos que chegamos assim ao fim da primeira parte da nossa entrevista com o astrónomo Messias. Voltamos já a seguir com a segunda parte desta entrevista, onde vamos falar sobre a fascinante história da primeira imagem do buraco negro, na qual o nosso convidado participou, assim como o seu trabalho na divulgação de ciência para diferentes públicos. Até lá, mantenham-se curiosos.